Graça e paz, eu sou o pastor Cláudio. A paz do Senhor, queridos, eu sou a pastora Cláudia. Nós somos da Igreja Missão Família, que está situada na Rua Municipal 149, no centro de São Bernardo do Campo. E agora a gente vai estar falando sobre filhos, como educá-los, os filhos, na presença do Senhor. Para isso, nós vamos, como está falando na presença do Senhor, nós vamos buscar isso na palavra de Deus, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 6 até o 7. Eu vou ler para vocês aqui. Está escrito assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Tu a ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado na tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, né? Você vê que a palavra é bem clara, né? Você precisa falar da palavra de Deus para os seus filhos 24 horas por dia, o tempo todo. E dentro da educação dos nossos filhos, tem as formas que você ensina, tem a disciplina, tem uma série de coisas que nós podemos estar falando aqui um mês falando. É muita coisa, né? Mas nós vamos resumir aqui tudo isso em poucos minutos. E para começar, a melhor forma para você educar o seu filho é o exemplo. Você tem que ser o que você realmente é na frente dos seus filhos. Você não deve esconder para os seus filhos quem você é, né? De repente, você está passando por uma dificuldade financeira e não quer que seus filhos saibam. Está errado. Se você está com dificuldade financeira, seus filhos precisam saber disso. Se você está numa boa, está com bastante grana, seu filho precisa saber disso. E o que você fazer, você precisa estar fazendo com clareza. Seus filhos precisam saber exatamente como é você com a sua esposa, como é você como casal, como família. Tudo isso tem que estar ligado para os seus filhos. Ah, mas meu filho não pode saber disso. Então, se seu filho não pode saber disso, porque você está errado. Então é melhor consertar, é melhor se acertar, para que o seu filho também saiba que você tem a capacidade de consertar os seus próprios erros, né? E temos que tomar cuidado com as palavras, porque nós temos duas situações, as palavras de bênção e as palavras de maldição. As palavras de bênção têm que ser faladas todos os dias. Todos os dias nós temos que repetir as palavras, falar que ama os filhos. Isso é tão gostoso quando você olha para um filho e fala: eu te amo, meu filho. Quando ele sai de casa, o abençoe. Quando vai para a escola, o abençoe. Profetiza bênção sobre a vida dos nossos filhos. Temos que fazer isso todos os dias. Não podemos desistir de cuidar deles, né? De ensiná-los, principalmente no caminho do Senhor. Ensinar a palavra, como disse o meu esposo, nós temos que ser exemplo dentro de casa. Nós temos que convidá-lo, o principal, que é Jesus, estar sentado à mesa com a nossa família, com os nossos filhos. E ali na mesa você vai descobrir muitas coisas que os nossos filhos têm para dizer. Parar um pouquinho para ouvi-lo, não é verdade? Exatamente, porque quando você, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, que os filhos estejam ao redor da mesa, porque ali os assuntos mais importantes, os assuntos que mais precisam de educação, de ensinamento, saem ali na mesa. Nós, eu e a Cláudia, nossos filhos, a gente sempre cultivou essa ideia de estar almoçando na mesa, jantando na mesa. Para quê? Para que ali eles contam tudo que a gente precisa saber. E nós precisamos saber ouvir, saber a hora de estar dando a devida correção, de tomar as devidas atitudes. Porque nossos filhos, gente, ele olha para nós como herói. Eu e a Cláudia, nós somos heróis dos nossos filhos, claro, isso quando eles são pequenos, tá?
quando eles estão aí de 0 até no máximo 7 anos, eles nos entendem como heróis. E o herói para ele também está figurado em Deus. Então vamos dizer assim, para os nossos filhos, nós pais somos heróis e Deus para eles. Então se eu grito com o meu filho, se eu grito com a minha esposa, ele vai entender que o meu herói, o meu Deus grita. E se ele grita, eu também posso gritar. Então, essa é um exemplo muito forte que a gente precisa entender. Qualquer atitude que você toma na frente dos seus filhos, ela vai refletir no próprio filho, porque ele é a nossa cópia. Ele nos copia em tudo. Então é cuidado com o que você está fazendo, cuidado com as palavras que você usa, cuidado com a forma que você trata o vizinho, que você trata o motorista do lado que te deu uma fechada, da forma que você trata o seu chefe ou o seu subordinado. Tudo isso seu filho está vendo. Na verdade, os filhos é o reflexo de dentro de casa. E você só vai receber aquilo que você oferece. Então, se nós pais recebemos o carinho, o respeito, isso é porque você demonstrou para ele que tem que ser assim. Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui. Nosso filho se casou há 6 meses, com 26 anos. E durante o voto que ele fez para minha nora linda, Letícia, ele no final falou: eu levo o exemplo dos meus pais para o meu casamento. Então, isso não tem preço. Isso, nosso coração se encheu de alegria de vê-lo, né? A gente conduziu ele até o altar. E ali, durante a cerimônia, ele falou que está elevando o exemplo da casa, que somos nós, pais. Isso nos encheu de alegria. Então, que nós possamos ser o exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos não querem presentes, eles querem a nossa presença, ele quer o nosso tempo, ele quer falar. Os filhos têm necessidade de falar, porque se nós pais não pararmos um pouquinho para ouvi-los, ele vai procurar fora. E muitas vezes esse fora que ele vai procurar é aonde? Internet, celular, os amigos. Você, pai e mãe, conhece os amigos dos seus filhos? Se não conhece, procurem fazer isso, né? Exatamente. Bom, gente, a gente vai finalizar aqui, porque a vontade de falar é muito, né? Nós temos muita coisa para passar para vocês, mas nós vamos ter que parar. Só que eu queria, para parar, antes da gente orar, eu queria fazer uma pergunta para você e você responde aí, no seu íntimo. A pergunta é o seguinte, preste bem atenção. Se seu filho fizesse algo na rua, exatamente que faz em casa, qual seria a sua reação? Orgulho ou vergonha? Fica aí essa pergunta e você vai responder para você mesmo. Tá bom? Amém. Vamos orar? Amém. Você ora bem. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Obrigado, papai, pelo privilégio de estar aqui gravando esse vídeo, Pai, falando de filhos. Senhor, os nossos filhos é um presente de Deus na nossa vida. Que nós, pais, tenhamos discernimento de guiá-los no caminho do Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada família, cada pai, cada mãe, que eles venham, Senhor, entender o projeto de Deus que o Senhor tem para cada um de nós. Que eles não venham desistir de cuidar, de estar junto dos nossos filhos, de cada filho, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela vida do meu esposo, obrigada, Senhor, pela vida dos meus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de cada casal, cada família, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Beijo.